Então, olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma das nossas webconferências. Nessa webconferência, nós vamos resolver os exercícios da nossa aula 3 do nosso curso de algoritmos, ok? Então, vamos lá, tem aluno aqui chegando. Primeiro, eu vou puxar essa nossa telinha aqui para o lado, ok? Pessoal, para que eu possa ir transmitindo eles na sala. E vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? A nossa aula aí, aula 3? Sim. Antes de... Ok, obrigado. Antes da gente começar a resolver os exercícios, vamos fazer uma rápida revisão aqui desse conteúdo, ok? Então, nessa unidade, nessa aula 3, nós falamos aqui de operadores e nós estamos estudando alguns operadores aritméticos. Para que isso? Para que a gente possa construir expressões, né? Então, os operadores, aqueles que vocês já conhecem lá da matemática. Operador de adição, subtração, multiplicação e divisão. E vocês usam normalmente, como vocês conhecem lá da matemática. Por exemplo, vocês podem pegar constantes inteiras, 5 mais 2, ok? Se vocês colocarem lá um comando escreva 5 mais 2, o Calango vai mostrar 7. O Calango, na verdade, ele resolve essa expressão e mostra o seu resultado. Só tem dois operadores aqui que talvez vocês não conheçam, né? E vamos falar dele. É o quociente da divisão. O que é isso, pessoal? Olha só, nesse sentido, ó, para lá, perninha ali para um lado, tá vendo? Caidinha para a direita, ele faz uma divisão real, ok? Então, 5 dividido por 2, resultado é 2,5. Agora, se você tiver essa divisão meio esquisita aqui, tá a perninha aqui meio para o outro lado, vocês estão vendo? A divisão aqui é inteira. Repare, o resultado disso é 2. Qual é a diferença? A divisão com uma barra assim, ó, ele tem casa decimal. Com uma barra assim, ele não tem casa decimal, ok? Então, é uma divisão inteira, ok? Esse operador aqui, porcentagem ou mod, é o operador de modo. Deixa eu só chamar atenção para essa aula. Vou pedir para o pessoal depois se atualizar, tá? Ó, vocês têm que olhar isso aqui, ó. 5 módulo 2. Essa é a operação. Você escreve assim em 5 mod 2, ok? Cuidado, porque eles não colocaram nada para separar isso aqui. Eles quiseram dizer que isso aqui, ó, 5 porcentagem 2 é a mesma coisa que 5 mod 2, ok? É o operador de módulo. E como é o resultado disso? É 1, ok? Não é 11, é 1, porque eles quiseram falar que isso aqui, o resultado é 1, e isso aqui, que é a mesma coisa, o resultado é 1. Não fica legal, né? Não sei se vocês, na hora que vocês lerem isso aqui, vocês conseguiram entender. Tá bom? Pessoal, esse operador de módulo é muito fácil. E vocês já conhecem ele há muito tempo. Vou fazer uma brincadeira com vocês. Quando eu falo para vocês, 17 horas, são quantas horas da tarde? 5. 5 horas da tarde. Fazendo a operação de módulo, quando vocês respondem que é 5 horas da tarde, sabe por quê? Ó, quando você fala 17 horas, será que eu consigo aumentar a fonte aqui? O que você está fazendo? 17 horas, né? Vocês me falaram que isso aqui é 5 horas da tarde. Então, só, pessoal, um dia, a gente tem um dia, considera que ele tem 24 horas. a gente conta de 12 em 12. Quando a gente fala que é 5 horas da tarde. Ok? São 24 horas. Mas se eu pegar esse 12 aqui, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Quanto que é 17 módulo 12? Se você pegar 17 e dividir por 12, dá 1. E sobra quanto de resto? Entenderam de onde vem as 5 horas da tarde?
vocês já conhecem o operador de módulo, talvez até antes de serem apresentados a essa notação aqui, ok? Operação de módulo é isso, é o resto da divisão inteira, né? Então, quando a gente fala 17 horas é 5 horas da tarde, significa que você pegou as 17, você fez uma operação de módulo com 12. E 17 dividido por 12 dá 1. Mas tem resto 5. Por isso que a gente fala que é 5 horas da tarde. Ok? Pessoal, ficou claro aí a operação de módulo? Claríssimo. Maravilha. Sim. Então, vamos seguir. Temos aqui mais alunos chegando. Pessoal, nós podemos usar esses operadores aqui, ok? E, olha só, isso é interessante. Na aula passada, nós vimos as variáveis e vimos que uma variável é como se fosse uma caixinha que a gente usa para guardar um valor lá dentro, ok? Pessoal, existem duas maneiras de vocês guardarem valor dentro de uma variável, dentro dessa caixinha. Uma delas é o comando layer, que a gente viu na aula passada. Com o comando layer, você pede para o usuário para que ele informe um valor lá no teclado, e aí o programa vai guardar aquele valor digitado na variável. A outra maneira de guardar um valor numa variável é por meio de uma atribuição. Isso aqui, ó, variável do lado esquerdo, sinal de igual, que na verdade não é igual. Na verdade, esse sinal a gente chama ele de recebe, ok? E um valor do lado direito. Olha só, agora que a gente viu expressões, a gente pode construir o seguinte comando aqui no calão, tá? A minha variável x recebe e o comando expressão do lado direito. O que isso significa? Significa que essa expressão ela vai ser resolvida e o resultado dela vai ser aplicado dentro da minha variável, ok? Então, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, a minha variável x vai receber o quê? 7,4, que é o valor resultante dessa soma, ok? Então, lembrem disso. Existem duas maneiras da gente guardar valor em uma variável. Primeiro, comando layer. Segundo, comando de atribuição. Ok? E olha só, aqui. Primeiro, comando layer. Segundo, a atribuição. São as duas maneiras que a gente tem de guardar um valor em uma variável. Ok? Vamos lá. Basicamente, a aula trabalha em cima dessa ideia, tá joia? Lá no final, nós temos um exemplo da conversão de Celsius para Fahrenheit, onde ele está dizendo que a minha variável chamada Fahrenheit vai receber o resultado dessa expressão aqui, que é a expressão para conversão de Celsius para Fahrenheit. Ok? E, feito isso, vamos lá para os nossos exercícios. Primeiro exercício, atividade 1. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da mesma maneira como a gente fez na aula anterior. Eu vou puxar o canudo aqui para que a gente possa ver qual é o exercício e a gente vai escrever no nosso algoritmo aqui, ok? Pessoal, nós vimos na aula passada que esses comandos aqui, ó, barra, são comentários, tá? E comentários, a gente não vai... esses comentários que a gente tem aqui, ok? Objetivo do algoritmo, então, isso aqui é só documentação. Para a gente não importa, eu vou apagar isso aqui, ok? Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui, que ele tem aqui a cor. Aqui vocês podem alterar o tamanho da fonte, tá joia? Deixa eu ver aqui, palavra-chave, texto, constante, comentário. Comentário. Deixa que ele perdeu a cor, eu não sei porquê. Na verdade, eu vou colocar restaurar aqui. Ok, a cor não está legal.
Vou colocar uma cor verde aqui. Aplicar. Não está. Instaurar, aplicar. Parece que o que eu fiz foi piorar, viu? Vamos lá. Ok, agora sim. Aplicar, ok. Tá, eu gosto desse comentário verdinho. Tá? Vamos lá, então. Vamos começar com esse algoritmo. Tá? Então, pessoal, como é que a gente escreve um algoritmo? Eu costumo colocar comentários aqui para dizer o que a gente vai fazer. Vamos lá? Faça um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Pessoal, sempre que vocês verem um programa pedindo leia um valor, ok? Vocês vão lembrar daquilo que eu falei para vocês. O comando leia faz o quê? Guarda um valor dentro de uma variável, ok? Então, nós precisamos declarar variáveis aqui. Então, vou colocar um comentário aqui, declaração de variáveis, ok? Eu vou fazer um esqueleto do meu programa aqui. Depois a gente vai colocar o código, tá bom? Então, nós vamos precisar de variáveis, ok? E aí, a gente vai fazer o quê? Nós vamos precisar pedir valores dessas variáveis, ok? E que variáveis são essas? O ano de nascimento, o ano atual e que mais? Ó, tá pedindo. Pessoal, tem gente com o microfone aberto. Quer fechar, por favor? Então, ó, eu vou pedir o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual, ok? Depois eu vou calcular e escrever o número de dias que essa pessoa já viveu. Então, olha só, vamos lá. Fica assim, ó, eu vou pedir algumas variáveis e depois eu vou precisar calcular o número de dias que essa pessoa já viveu. Eu costumo escrever um algoritmo dessa maneira que eu estou mostrando para vocês. Eu coloco comentários que vão descrever o que eu vou fazer aqui no meu algoritmo e depois eu coloco o código. Então, para resolver esse algoritmo, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar declarar variáveis, porque aqui eu estou vendo que tem comandos, né, que vão ler alguns valores, ok? Então, uma vez que eu declarei essas variáveis, eu vou pedir um valor para essas duas variáveis que eu estou vendo aqui, o ano de nascimento e o ano atual, ok? E depois eu vou calcular o número de dias. Ana, seu microfone está aberto. Obrigado. Tá? Calcular o número de dias. Vou fazer isso? Então, primeira coisa, vamos declarar as variáveis que a gente vai precisar. Então, como é que eu declaro as variáveis? Vejam só, eu vou pedir o ano de nascimento. O ano de nascimento é um valor do tipo inteiro. Então, vamos declarar aqui uma variável chamada ano de nascimento do tipo inteiro, ok? Eu vou pedir também para o meu usuário o ano atual. Então, vamos declarar aqui uma variável chamada ano atual, ok? E vamos lá. Nós vamos, então, leia o ano de nascimento e o ano atual. É o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos pedir valores para essas duas variáveis. Como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, nós colocamos o comando escreva, ok? Assim, entre com o ano de nascimento. Que esse comando escreva, pessoal, para que o meu programa escreva alguma coisa na tela e o meu usuário saiba o que ele precisa fazer. Ok? Em seguida, eu vou ter um comando leia o ano de nascimento. Pessoal, ponto muito importante aqui, tá? O comando escreva, ele sempre anda junto com o comando leia. Aliás, é o contrário. O comando leia, ele sempre anda junto com o comando escreva. Por quê? Porque toda vez que você vai ler um valor para uma variável, você vai precisar escrever alguma coisa na tela.
para que o usuário saiba que o programa está esperando, né, que seja formado um valor naquele momento, ok? Então, vamos lá. Vamos ler o ano de nascimento e o ano atual. Então, mesma coisa. Eu vou até aproveitar esse comandinho aqui e só vou mudar alguma coisinha. Entre com o ano atual. Ok? E aqui, um comando leia, que eu vou ler o quê? Um valor para essa variável aqui, que é o ano atual. Acompanhe comigo, então. Eu declarei duas variáveis, que é o ano de nascimento e o ano. E aqui eu estou pedindo um valor para o ano de nascimento e para o ano atual, usando o comando leia. Ok? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Tá? Eu preciso calcular o número de dias. Pessoal, para calcular o número de dias, eu vou precisar de uma outra variável, ok? Então, por quê? Eu vou escrever uma coisa assim, ó. O número de dias vai ser alguma coisa aqui, ok? Então, eu preciso declarar outra variável aqui que vai ser esse número de dias. Então, vamos lá. Vamos declarar aqui uma variável chamada número de dias, tá bom? Agora, posso fazer essa atribuição, tá? E o número de dias vai ser o quê? O número de dias que essa pessoa já viveu. Olha só, se eu tenho o ano atual e tenho o ano de nascimento, quantos dias essa pessoa já viveu? A gente vai fazer um arredondamento aqui, tá, pessoal? Esse número de dias vai ser o quê? O ano atual menos o ano de nascimento, ok? A quantidade de anos, multiplicado por 365 dias, ok? Não é uma conta exata, porque nós não estamos levando em consideração aí os meses, não é? É uma aproximação que a gente está fazendo. Mas, para o nosso exercício, é suficiente, ok? E aí, finalmente, depois que eu calculei o número de dias, a gente vai ter um comando escreva. Pessoal, por favor, tem alguém com o microfone aberto. Obrigado. Então, a gente vai ter um comando escreva para mostrar, então, esse número de dias. Ó, você viveu, aí a gente coloca aqui, ó, vírgula, número de dias, vírgula, dias. O que é isso aqui, pessoal? Na verdade, eu estou colocando várias coisas para o meu comando escreva. E aí, olha só, eu coloco uma coisa que é um texto, coloco uma variável, ou seja, vai mostrar o valor dessa variável, e outro texto. E o que eu uso para separar essas coisas? Um sinalzinho de vírgula, que da mesma maneira como você usa a vírgula para separar sujeitos em uma oração, que adjetivos numa frase, você usa a vírgula aqui para separar coisas para o comando escreva. Então, acompanhe comigo. Eu tenho uma, duas, três coisas que eu estou passando no comando escreva, e essas coisas estão separadas por vírgula, ok? Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta? Não. Ok, vamos lá. Gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos primeiro executar o programa, ok? Como é que a gente executa? A gente clica aqui em executar. Ó, entre com o ano de nascimento. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1977, ok? Entre com o ano atual. Estamos em 2021. Então, essa pessoa já viveu 16.060 dias, ok? Esse é o nosso algoritmo. Um outro ponto interessante e que essa aula também aborda é a execução passo a passo. Vou mostrar para vocês. Que legal. Ó, vocês podem clicar nesse botão, executar passo a passo. Vejam o que acontece. Quando você começa a execução passo a passo, ó, vocês estão vendo que essa linha está marcada em azul? Então, o que acontece? O programa está parado aqui, tá? Então, a gente pode clicar aqui. Ops.
Perdão, pessoal, deixa eu ver aqui agora. Agora eu me confundi um pouco. Executar passo a passo. Sim, você vai clicando aqui, vocês estão vendo? A linha azul está descendo. Então, olha, ele declarou essa variável ano de nascimento, ó, ela apareceu aqui no cantinho. Agora, vai executar esse outro comando, ano atual. Ó, apareceu aqui ano atual. Número de dias. Estão vendo? O programa está seguindo. Escreva, entre com o ano de nascimento. Então, deixa eu ver. Se eu olhar lá, não está aparecendo aqui. Né? Ele não abriu minha telinha ainda, ok? Leia o ano de nascimento. Ó, agora sim, está aqui a minha telinha. Então, ele está parado aqui, ó, esperando eu digitar. Aí eu digito aqui, 1990, por exemplo. Dou Enter. Estão vendo? Ele passou para a linha de baixo. Agora, repara, eu informei 1990 para a variável ano de nascimento. Olha aqui no cantinho, ano de nascimento com 1990. Vocês estão vendo? Ok? Então, isso é execução passo a passo. Executo aqui. Ó, agora eu vou informar um valor para o ano atual. Repare aqui, ó, não tem nada no ano atual ainda. Eu coloco lá, 2020, por exemplo. Olha só, tem aqui 2020, o programa está nessa linha aqui. Agora eu vou calcular o número de dias. Olha que legal. Executei isso aqui, ó. A minha variável número de dias está guardando 10.950. Agora, e o programa está parado aqui. Quando eu clico aqui, ó, ele executou essa linha. E cadê? E sumiu a minha telinha. Ah, que legal. Sumiu 10.950 dias. Ok? Pessoal, é um recurso muito interessante, a execução passo a passo, tá? Muito útil. Vocês vão utilizar bastante isso aqui, principalmente quando vocês quiserem ver se o programa de vocês está funcionando direitinho. Eu recomendo executar passo a passo, porque aí vocês vão acompanhar a execução do algoritmo. Outra ideia interessante para vocês fazerem com a execução passo a passo. Na atividade avaliativa da unidade 2, peguem o programa lá da raiz quadrada, perdão, da fórmula de Bhaskara, coloca aqui, executa ele passo a passo. Vê o que acontece, tá bom? Tenta acompanhar a execução do algoritmo. Essa é uma maneira de você conseguir aprender bastante sobre algoritmos, ok? Pessoal, dúvidas nesse exemplo aqui? Ou podemos seguir para o próximo? Pode adiante. Vamos seguir, então. Ok? Vamos lá. Segundo algoritmo. Esse aqui, pessoal, é um algoritmo clássico. Você trabalhar com esse algoritmo o resto da vida de vocês como programador. Ok? Então, atenção aqui nesse algoritmo. Vejam só quem está pedindo. Faça um algoritmo que leia dois valores para variáveis A e B. E depois, troque esses valores. Vocês entenderam? Eu vou pedir um valor para A. Vou pedir um valor para B. Aí eu tenho que pegar e fazer alguma coisa de tal maneira que o que está em A vá para B e o que está em B vá para A. Ok? É isso que ele está fazendo. E depois mostra os valores trocados. Não é só para apresentar em ordem inversa, tá? Tem gente que tenta, digamos assim, eu vou mostrar para vocês o que algumas pessoas costumam fazer, né? Para resolver, entre aspas, esse problema, tá? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui, então, o esqueleto do nosso programa. Então, primeira coisa, nós vamos declarar algumas variáveis, ok? Nós vamos, então, pedir valores para essas variáveis, ok? Nós vamos, em seguida, fazer a troca, tá? E aí, mostrar o resultado final, tá? Então, vamos lá. Quais são as variáveis que sendo solicitadas nesse meu algoritmo? Vamos ler? Faça um algoritmo que leia dois valores, duas variáveis, para as variáveis A e B. Então, já tenho as minhas variáveis. Minhas variáveis são A e B. Então, declaramos as nossas variáveis aqui. Ok? E agora, faça a troca dos valores de tal maneira que A passa a ter o valor de B
e que B passe a ter o valor de A. E apresente os valores trocados. Vamos lá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos lá, declaramos as variáveis. Vamos agora pedir os valores das variáveis. Como é que a gente pede? É um comando leia, não é isso? Então, eu vou ter um leia A para pedir um valor para A e vou ter um comando leia B para pedir um valor para B. Só que, lembra daquilo que eu disse? Quando leia, ele vem sempre junto de um comando escreva. Então, vamos colocar aqui o comando escreva. Entre com valor de A. Da mesma maneira, para B, eu vou ter um comando escreva entre com valor de B. Ok? Então, nesse momento, nós temos valores de A e temos o valor de B. Então, agora a gente precisa fazer a troca. Gente, tem gente que simplesmente, ao invés de fazer a troca, só faz um comandinho e escreva assim, ó. Escreva, ó, depois da troca, A guarda B, tá? E B guarda A. Vamos ver? Eu vou rodar isso aqui só para mostrar para vocês. Né? Parece que troca. Olha só. A é 10, B é 20. Depois da troca, A é 20, B é 10. Trocou? Se eu olhar só o resultado, eu vou pensar que trocou, mas não trocou. Eu fiz o que aqui, tá bom? Olha só. Eu estou dizendo que A está guardando B e B está guardando A. Errado, tá bom? Errado. Eu não fiz troca nenhuma aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tá? Eu tenho que mostrar assim, para saber qual o valor que está em A, qual o valor que está em B, e tem que estar trocado. Ok? Vamos ver. Vamos tentar fazer uma troca aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, A recebe B e B recebe A, será que vai trocar? O que vocês acham? Vamos ver isso aqui? Se eu digito A 10 e B 20, vixe, está mostrando que A e B, as duas guardam 20. Por quê? Entender por quê? Faço A recebe B, na verdade, vou executar passo a passo, tá? Com vocês, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos seguir, seguir, seguir. Leia um valor para A. Então, cadê minha janelinha? A janelinha sumiu. Vamos lá de novo. Leia um valor para A, 10. Ok? Então, vamos lá. Entre com o valor para B. Não é possível que minha janelinha sumiu de novo. Ah, tá aqui minha janelinha. Entre o valor para B, 20. Tá? Vamos lá para o calão. Ó, atenção, estão vendo aqui? A está guardando 10. B está guardando 20. Quando eu faço A recebe o que está em B, o que acontece? O A passa a guardar 20. Agora, se eu falo B recebe o que está em A, ora, B vai receber quanto? 20. E é por isso que quando eu termino o algoritmo, eu estou vendo A e B 20. Perceberam? Então, dessa maneira aqui, pessoal, não funciona, tá bom? Não funciona. Posso fazer a troca? Eu posso adicionar uma terceira variável aqui, que eu vou chamar de aux, auxiliar, tá bom? E aí, eu posso fazer o seguinte. A minha variável auxiliar vai guardar o que está em A. Aí sim, eu posso fazer A agora recebe o que está em B. Por quê? Porque eu guardei o valor de A nessa outra variável. Então, A recebe o que está em B e B recebe o que eu guardei em AUX, que era o valor de A. Tá? Isso aqui, vamos ver se faz a troca. Se eu digito 10 e 20, vejam lá, agora trocou. Está dizendo que A
no final está com 20 e B está com 10. Vamos executar esse passo a passo? Vamos lá. Executando passo a passo. Entre com o valor de A, 10. Entre com o valor de B, 20. Vou botar lá para o nosso algoritmo. Atenção aqui agora, hein? A está com 10, B está com 20. Quando eu faço AUX recebe A, AUX passa a guardar 10. Quando eu faço A recebe o que está em B, olha só, o que tem em B? 20. Então A vai guardar agora quanto? 20. Então A já está com o valor correto. Agora, o que eu preciso fazer? B recebe o que está em AUX, porque eu quero que B receba esse 10 aqui. Vocês estão vendo? Então, quando eu faço B recebe o que está em AUX, olha só, A no final está com 20, B está com 10. Ou seja, ele fez a troca do jeito que a gente esperava. Ok? Dúvidas aqui, pessoal? Sim, professor. Ok. Tem limite? Professor. Oi? Tem limite a quantidade de auxiliar? Não, você pode declarar quantas variáveis você quiser, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês, lá no final dessa disciplina, que se vocês quiserem, por exemplo, solicitar para o usuário 1000 valores, ao invés de vocês declararem 1000 variáveis, vocês vão usar o vetor, que é muito mais fácil, tá bom? Mas nós vamos chegar lá. Professor, Oi? o senhor fez só uma troca ou essas três fizeram tipo na mesma hora, assim? Ou foi uma por uma que o senhor fez? Então, Vitória, imagina o seguinte, é uma por uma. Você viu que tinha a linhazinha azul, ó, olha só, vou fazer de novo. Essa linha, ó, execução passo a passo. A linha azul, ela mostra o comando que está sendo executado. Então, está executando agora esse escrevo, e com valor de A. Então, se você lá na janelinha, ó, não tem nada ainda, tá vendo? Mas quando ele pula para a linha de baixo, significa que ele executou isso aqui. Então, olha só, ele escreveu na tela. Tá vendo? Vamos seguir de novo, tá? Leia um valor para A. Então, ó, ele está paradinho lá esperando digitar um valor para A. Então, eu vou lá e digito 10, por exemplo. Tá? Aí, se eu volto, ó, ele já está nessa linha do escreva. Clico aqui, ele escreveu na tela. Agora, está pedindo valor para B. Aí eu digito 20. Agora, ele está executando aqui, ele está nessa linha. Repare, então, que eu digitei 10 para A, então o A está guardando 10. Eu digitei 20 para B, B está guardando 20. Então, ele agora vai executar esses comandos, um de cada vez. Então, veja só, o primeiro comando que ele executa é AUX recebe A. O que AUX está guardando? Nada. Quando eu faço AUX recebe A, vamos executar isso aqui, AUX passa a guardar 10. Por quê? Porque A guardava 10. Ok? Agora, quando ele fizer A recebe B. Então, vamos lá. B está guardando quanto? 20. Então, quando eu fizer A recebe B, então o meu A passa a guardar 20, que é o que estava em B. É o que está em B, aliás. Ok? Agora, finalmente, ó, ele vai executar esse comando. B recebe AUX. Então, B recebe AUX. Ó, B está guardando 20. Vai receber o que está em AUX, 10. Então, vamos ver. B está guardando 10. A gente já pode ver que foi feita a troca. Ok? Tudo bem agora, Vitória? Tudo. Ok. Professor, só uma dúvida. Pois... Não tem como fazer de outra forma, é só com AUX, né? Não tem como o A fixar, né? Excelente pergunta. Vamos lá. Tem que fazer a resposta para essa pergunta é sim, tem como fazer. É o que eu vou mostrar para vocês. Mas usando operações aritméticas. Vou mostrar para vocês. Olha só.
Como é que eu poderia fazer a troca? Tem que ser dessa maneira aqui, tá? Ó, estou comentando essas linhas aqui, tá? Vou empurrar elas para baixo. Eu posso escrever os comandos assim, ó. A recebe manipulação algébrica, tá, pessoal? O que está em A mais B. O que eu fiz aqui? Vamos lá? Eu guardei em A o que estava em A mais B, ou seja, eu acumulei em A o valor que tinha em A e B também. Agora eu faço. B recebe o que está em A menos B. Ixi, vamos entender o que ele fez aqui? Olha só. B, então, vou colocar aqui no comentário. O B está recebendo o quê? O que está em A. O que está em A? A, o valor inicial de A mais B, não é isso? Menos B, não é isso aqui? Ok? Olha, se você for ver aqui, ó, mais B com menos B se cancela. Então, o B está recebendo o valor original de A. Ok? E agora eu coloco outro comando que vai dizer A recebe agora o que está em A menos o que está em B. Olha só. Então, o A vai receber... Deixa eu trocar isso aqui, vou deixar assim. O A vai receber o que está em A, que é o quê? O valor inicial de A, ok? Mais B, A mais B, é isso que o A está guardando, não é isso? Menos o valor que está em B. O que está em B agora? É A. Ou seja, o A vai receber B. Seria legal se a gente fizesse o seguinte, tá? Vamos colocar aqui que A é 10, ok? E B é 20, tá? Vamos jogar isso aqui para cá e vamos ver o que ele está fazendo aqui, tá? Aliás, vou fazer essa troca, vou escrever assim, tá? E vamos ver o que ele vai fazer aqui, tá? Então, quando eu falo A é o que está em A mais B, então o A vai receber 10 mais 20. Ou seja, o A passa a guardar 30. Ok? B é A menos B. Então, B passa a guardar o que está em A, que é 30, menos o que está em B, 20. Ou seja, o B passa a guardar 10. Tá bom? E agora, finalmente, A passa a guardar o que está em A. O que está em A? 30. Menos o B, que é quanto? 10. Ou seja, o resultado disso é 20. No final, então, A está guardando 20, B está guardando 10. Trocou? Trocou. Estão vendo? Pura manipulação algébrica, tá, pessoal? Vamos rodar isso aqui? Então, se eu digito A10, B20, vejam lá, ele fez a troca. Ok? Agora, cuidado, porque isso aqui, sem o AUX, só funciona para tipos numéricos, porque eu estou usando operações algébricas de soma e subtração. A subtração não funciona para variável do tipo texto. Ok? Então, cuidado com isso aí. Tá? Tudo bem aqui então, pessoal? Dúvida? Interessante essa troca aqui, né? Nossa, foi legal essa troca aí. Interessante, né? Então, bom, vamos lá. Podemos seguir, então, vamos. Próximo exercício. Faça um algoritmo que receba o peso e a altura de uma pessoa e informe o valor do seu IMC. Vamos lá. Vamos apagar aqui e vamos escrever o esqueleto do nosso código. Bom, como vocês já viram na descrição do algoritmo, nós vamos precisar declarar algumas variáveis, porque tem aqui, ó,
o algoritmo vai receber alguns valores. Quando fala recebe os valores, nós vamos guardar esses valores em variáveis, ok? Da mesma maneira, o algoritmo está falando que vai receber um valor, então nós vamos pedir valor para algumas variáveis, ok? E valores que forem informados, nós vamos calcular o IMC. Então vamos lá. Que variáveis que a gente vai precisar aqui? Nós vamos precisar do peso e altura de uma pessoa. Pessoal, peso é uma variável. Para guardar o peso de pessoa, eu vou precisar de uma variável, ok? Essa variável tem que ter um tipo numérico. Eu vou usar inteiro ou real para guardar o peso da pessoa? Real. Real, muito bem. Por quê? Porque a pessoa pode pesar, por exemplo, 70,5 kg, ok? Então, o peso é real. E a altura? Também é real, ok? Porque a pessoa pode medir 1,62, ok? Então, real. E eu vou precisar de outra variável também, que vai ser o IMC, porque eu vou calcular o IMC, ok? Então, essas são as variáveis que a gente vai trabalhar no nosso programa, no nosso algoritmo. Então, vamos lá. Nós vamos precisar pedir, nosso algoritmo está dizendo que vai receber o peso e a altura de uma pessoa. Então, vamos lá. Para pedir o peso, eu vou precisar de um comando leia. Leia o peso, ok? Leia o peso e leia a altura. Por quê? Porque o nosso algoritmo está dizendo que receba o peso e a altura. Receba, leia, ok? Mas nós sabemos que o comando leia, ele anda sempre junto com o comando escreva, ok? Porque o nosso usuário, quando está executando o programa, ele tem que ver uma mensagem na tela, entre com o peso, porque caso contrário, o programa vai ficar lá, né? Uma telinha preta e o usuário não vai saber o que precisa ser feito, ok? Então temos um comando escreva, entre com o peso, ok? E o comando escreva, entre com a altura. Bom, tendo peso e altura, nós agora calculamos o IMC. O algoritmo fala sobre IMC. Vamos lá. Ele diz que o IMC é dado pela divisão do peso pela altura ao quadrado. Então, basta a gente traduzir isso aqui numa fórmula. A minha variável IMC vai receber o quê? Vai receber a divisão do peso pela altura ao quadrado, ou seja, o peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, altura multiplicado pela altura, ok? E aí, calculado o IMC, eu posso escrever na tela. IMC, então, vai ser, e aí ponho aqui o valor da minha variável IMC, ok? Dúvidas aqui, pessoal, nesse algoritmo? Repare que a gente está fazendo a mesma coisa do algoritmo anterior. A gente só está mudando as variáveis, tá joia? Só está mudando o problema, mas a gente está trabalhando exatamente com os comandos leia, ok? Uma variável que vai receber um valor, esse valor é uma expressão, é uma fórmula que vai definir o valor que essa variável vai receber, mas basicamente os programas têm a mesma cara, o mesmo formato, ok? Vamos executar isso aqui? Então, se eu digitar, por exemplo, a pessoa tem seus 92 quilos, por exemplo, mas a pessoa tem 1,89 de altura. Pessoal, atenção, número real, coloca ponto, ok? 1,89, tá? Então, o IMC dessa pessoa é 25,75 alguma coisa. Ok? Professor, mas olha só que número esquisito, um monte de casa decimal. O que eu posso fazer? Mostrar com 2 casinhas decimais. Vamos lá. Isso é assunto que
aqui na aula 3. Como é que a gente faz? Assim, ó, coloca 2 pontinhos, um número, 2 pontinhos, outro número. Esse primeiro, ele indica... Bom, vocês podem colocar um 2 aqui, tá bom? Um 2, mas ele indica com quantos espaços ele vai mostrar esse número aqui, tá? Esse número X. Esse segundo valor aqui, ele indica quantas casas decimais eu quero mostrar, ok? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar o INC e coloco aqui, por exemplo, ó, 2/2, tá? Poderia botar aqui 10, que ele vai mostrar, mas o importante é que esse segundo número aqui, ele vai dizer quantas casas decimais eu quero do resultado. Vamos ver? Então, vamos lá. Quando a gente executa isso, peso de 90, 1,89, viram aqui? 25,20. Duas casas decimais, porque tem 2. Então, vendo essa quantidade de espaço aqui, na frente do número, por quê? É aqui que entra esse 10. Esse 10 está dizendo, olha, você vai escrever esse resultado, 25,2, usando, no mínimo, 10 caracteres. Então, ele colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, ele colocou mais quantos espacinhos? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços. Então, ele escreveu isso aqui, ó, que eu estou selecionando, tem exatamente 10 caracteres. Se eu colocar aqui, em vez de 10, eu colocar 2, vejam só. Aqui, aí vocês vão ver que ele vai mostrar, pronto, não colocou aquele tanto espaço. Por quê? Porque eu estou dizendo que vai usar no mínimo 2 caracteres para mostrar esse número aqui. Ok? Ponto importante aqui é esse segundo número, que indica o número de casas decimais. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Poderia colocar tudo numa só variável, na real? Na primeira podia ter colocado peso, tudo. Perfeito. Olha só, Ricardo. Isso aqui é forma, digamos assim, didática. Mas depois que você já tem certa experiência com programação, você pode declarar as variáveis todas em uma linha só. Ok? Olha só, eu estou dizendo aqui que peso, altura e MC são 3 variáveis do tipo real. Nessa abordagem aqui, eu estou economizando espaço e eu estou digitando menos, tá bom? Pessoas mais experientes usam esse tipo de notação, ok? Mas no começo, algumas pessoas costumam usar aquela outra maneira. Uma linha para cada variável, ok? Boa pergunta, Ricardo. Mais alguma outra pergunta? É só mais uma, professor. Claro. É só eu que estou enchendo o saco. Estamos aqui para isso, para tirar dúvidas, Ricardo. Eu sei que não está no assunto, eu não entendo muito, mas um pouco que eu vi, afeta o programa se tiver muitas variáveis? Atrapalha alguma coisa? Se a gente colocar muito, segmentar Ricardo, muito? olha, eu posso te dizer hoje, o recurso computacional que a gente tem, a quantidade de memória que a gente tem disponível no nosso computador, você não precisa ter essa preocupação, não, tá? De quantas variáveis, vou usar um tipo de dados que consuma, que vai consumir menos memória. Tá? Os nossos computadores têm muita memória hoje, tá? Se você estivesse trabalhando com 386, se você estivesse programando um jogo para o Atari 2600, olha só, um jogo de Atari, ele tem uma memória limitadíssima. E ele pode ter no máximo 4K de instruções. Então, pode nem ser muito grande. Tá? Então, se você estiver trabalhando num ambiente extremamente limitado, você precisa ter, sim, essa preocupação. Tá? Com quantidade de variáveis, memória. Agora, se você estiver num ambiente onde você tem um computador que tem 8 GB de memória, você não precisa ter essa preocupação tão grande, tá bom? Ok? Vamos para o próximo exercício, então?
Próximo exercício. O professor, Claro, pode perguntar. nessa atividade, tem como fazer esse algoritmo com outro esqueleto que dê o mesmo resultado? Esse aqui, Vitória, esse aqui é um pouco mais complicado, porque, olha, a gente não tem muito para onde fugir. Porque o algoritmo, ele diz que, olha, você tem que fornecer o peso e a altura. Então, você tem que ter esse comando layer para o peso e para a altura. E ele já dá a fórmula para você do cálculo do IMC, dizendo que o cálculo do IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Talvez você possa olhar aqui na ajuda. Vamos ver aqui. Operadores. Operadores. Não, a gente não tem a exponenciação aqui, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Você tem uma função exp, que é o expoente, ó, exp. Então você poderia usar essa função exp e escrever assim. Deixa eu ver aqui, deixa eu consultar, que agora realmente, olha só como é que você usa a função exp, expoente, né? Exp, base, expoente. Então, por exemplo, se ele forneceu lá 2, 3, ele chama exp 2,3, ele calcula 2 elevado a 3. Então, eu poderia escrever isso aqui como exp da altura, vírgula 2. Pronto. Mas a fórmula é a mesma, ok? Isso aqui é exatamente igual a eu colocar aqui altura vezes altura, tá bom? Mas eu não tenho muita opção aqui nesse algoritmo, não, porque é um algoritmo muito simples, tá bom? Depende do que você está pedindo, né? Oi? Exato. É muito simples, eu não tenho muita verdade aqui, tá? Agora, vocês vão ver os algoritmos mais para o final do curso. Aí a gente tem diversas soluções que a gente pode chegar no mesmo resultado, tá bom? Vamos seguir, então. Vou apagar aqui. Vamos olhar para o quarto exercício. O quarto exercício diz o seguinte: faça um algoritmo que leia o valor de uma determinada mercadoria de uma loja. Então, vamos lá, mesma coisa aqui. Vou colocar aqui, a gente vai precisar de variáveis. O nosso algoritmo vai pedir o valor da mercadoria, ok? Sabendo que o desconto para pagamento à vista é 10% sobre o valor total, calcule o valor a ser pago à vista. Escreva o valor total, o valor do desconto, o valor a ser pago. Ok? Então, vamos lá. A gente vai ter uma parte aqui que vai calcular valores. Ok? Então, esse é o esqueleto do nosso algoritmo. Vamos lá? Primeira coisa, pessoal, o que ele está pedindo? Leia o valor da mercadoria, ok? Então, vamos declarar aqui uma variável que vai ser o valor da mercadoria, tá bom? Depois a gente vai ver se a gente vai precisar de outras variáveis e vamos declarar aqui, tá? Mas como está dizendo, leia o valor de uma mercadoria, então estou declarando aqui uma variável, que é o valor da mercadoria, e vamos colocar aqui um comando que vai ser o leia o valor da mercadoria. Ok? E lembrando, o layer, aí não pode ficar solto. Tá? A gente sempre junto de um layer vem um escreva entre com o valor da mercadoria. Ok? Vamos ver agora os valores que precisam ser calculados? Vamos ver. Sabendo que o desconto para pagamento à vista é 10% sobre o valor total. Eu já estou vendo aqui que eu vou precisar de uma outra variável para guardar esse desconto de 10%. E vou declarar ela aqui. Calcule o valor total, ok? E o valor a ser pago à vista. Escreva o valor total, o valor do desconto e o valor a ser pago à vista. Ok. Estou vendo que eu tenho mais duas variáveis aqui. Eu vou calcular o valor do desconto, ok? Eu tenho o desconto que é 10%. Eu quero saber, em cima do valor da mercadoria, qual que é o valor do meu desconto. Vou declarar essa variável aqui, ok?
E eu quero saber quanto que é o valor à vista. É o que a gente vai calcular aqui agora. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dizer o seguinte. Isso foi dado lá no meu problema. Que o meu desconto é 10%, ou seja, é 0,1. Eu poderia escrever também, em vez de 0,1, eu poderia escrever esse 10 dividido por 100. Isso aqui é 10%. Ok? Vou deixar assim que fica mais fácil de entender. Ok? O que é o valor da mercadoria, pessoal? Vamos lá. Aliás, qual é o valor do desconto que a pessoa vai receber? O valor do desconto vai ser o quê? O valor da mercadoria que foi informado aqui nesse layer, multiplicado pelo desconto. Ok? Então, se a pessoa está recebendo um desconto de 10%, eu multiplico isso aqui pelo valor da mercadoria e eu tenho, então, o valor do desconto. E quanto que é o valor à vista da mercadoria? O valor à vista vai ser o quê? O valor da mercadoria menos o valor do desconto. Ou seja, quanto que eu posso pagar à vista? É o valor da mercadoria menos o valor do desconto. Vamos ver agora quais são esses valores? Então, eu vou colocar aqui agora, né, um comandinho aqui, ó, mostra valores, tá? E agora eu vou escrever aqui na tela alguns comandos para eu conseguir ver cada um desses valores. Então, vamos lá. Valor da mercadoria vai ser, olha só, estou escrevendo um texto aqui, tá, pessoal? Vírgula, e aí eu mostro aqui a minha variável. O que está armazenado na minha variável é o valor da mercadoria. E vamos lá, vamos usar dois pontos, 2,2. Para mostrar isso aqui usando duas casas decimais, ok? Vou fazer a mesma coisa para o valor do desconto. Em vez de digitar tudo isso aqui, pessoal, eu vou aproveitar isso aqui, tá bom? Vou trocar esse texto, ao invés de valor da mercadoria, eu vou colocar valor do desconto e ele vai mostrar o valor, né? Não é valor, é valor, valor do desconto, ok? Vou aproveitar isso aqui também, vou modificar aqui texto, valor pago à vista, ok? E vai mostrar aqui agora o valor da minha variável valor à vista, tá? Pronto. Esse é o meu algoritmo. Vamos rodar? Vou imaginar que a mercadoria custa R$100. Opa, olha só, o valor da mercadoria custa R$100. O valor do desconto, então, é R$10. Por quê? É 10%. 10% de 100 é 10, ok? Então, o valor que vai ser pago à vista vai ser de R$90. Ou seja, é o valor da mercadoria, R$100, aplicado o desconto de 10. Ok? Ó, isso aqui eu poderia escrever assim, ou poderia ter colocado 0,1, que é a mesma coisa. Tá bom? Então, se eu rodar o programa, eu vou ver que se eu colocar aqui 100, valor da mercadoria, reparem, o valor pago à vista, 90, desconto 10. O resultado é o mesmo, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação a esse exercício aqui? O professor, no caso, só botou o 01 e botou como comentário o 10 dividido por 100, né? Isso. Ricardo, olha só, o comentário, ele significa o seguinte, tudo que vem depois de um barra, até o final da linha acaba aqui, ó. Ele vai até aqui, mas se a linha fosse até lá na frente, tá joia? Ó, o que vem do barra até o final da linha, ele simplesmente ignora. O compilador, na hora que ele vai executar esse programa, ele encontrou um barra, o que tiver até o fim da linha, joga fora. Eles consideram, ok? Então, isso aqui, o comentário só serve para gente, tá? Essa linha de comentário aqui, ó, ela é ignorada pelo compilador, tá? O compilador joga fora essa linha. Isso aqui interessa só para gente, como documentação do código, tá?
Ah, não, ok. É que eu fiquei assim porque não é nem assim um comentário. Como é que só o 0.1 já minou Exato, muita exato. coisa? Porque para o compilador, isso aqui, ô Ricardo, é a mesma coisa que isso aqui. Não existe, tá bom? Não existe isso aqui no código. O que está em comentário não existe no código, tá? Então, sempre que você ver o comentário, lembre disso. O que está em comentário não existe para o programa, tá? O programa ignora, joga fora. Por isso se chama comentário, tá? Ok. Pessoal, mais alguma pergunta sobre esses exercícios, sobre esse exercício em particular, o assunto estudado nessa aula? Eu ainda tenho mais uma. Claro, tá, vamos lá, estamos aqui para isso. Assim como a divisão aí que teve do desconto, as outras operações também tem uma simplificação assim que facilite, como você colocou, 0.1? Não, aqui não, Ricardo. Aqui não, porque na verdade aqui eu fiz. Eu sei que se eu dividir isso aqui, 10%, 10% na verdade é 10 dividido por 100, né? Eu sei, eu conheço isso aqui. Eu posso escrever isso aqui, ok? Ou eu posso escrever 0.1. É a mesma coisa, ok? É a mesma coisa. Só que se eu deixar assim, aí eu estou jogando para o meu programa para ele ter o trabalho de fazer essa divisão, tá? Caso contrário, de outro jeito, já estou dando pronto para ele, então não vai precisar se preocupar, vamos assim dizer, em fazer essa divisão. Eu já estou dando pronto para ele, tá bom? Em termos de otimização do código, é muito melhor você escrever assim, tá? Porque você economiza algumas operações, tá? Ok? Gente, mais alguma pergunta? Tranquilo, professor. Ok, então. Deixa eu puxar a minha janelinha para cá, então. Ok, vamos estar a nossa janelinha. Gente, então, eu vou encerrar por aqui a nossa webconferência. Gostaria, então, de agradecer aí a presença de vocês, né? Obrigado por acompanhar essa aula. E também vou avisar vocês que essa aula ela está gravada e vai ser disponibilizada na nossa sala para que vocês possam assistir novamente, se vocês quiserem, e também para os colegas que não puderam comparecer, para que eles possam assistir essa aula, ok? Obrigado, pessoal, pela presença de vocês e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro.